Ainda referir que, conforme foi informado, seguimos para o término do nosso evento, que me cabe aqui encerrar, e faço com muita satisfação, porque também tenho a crença de que quando se chega ao fim é porque existe uma oportunidade de começar algo novo. O segundo congresso online, ele superou as expectativas. Nós concretizamos o sonho de integrar toda a advocacia e conseguimos ir além do Brasil, chegando à comunidade jurídica do exterior. Segundo congresso online, Advocacia Consensual, o futuro é agora. Que evento! A minha emoção está maior ainda, acho que no digital, pois durante 5 dias, e penso que ninguém aqui se sentiu em isolamento. Tivemos de facto muito próximo, as vossas interações foram maravilhosas e esta concretização de todo este projeto ele só foi possível graças a uma equipe fantástica, sempre disponível e atenta para responder e ultrapassar não só desafios tecnológicos como outros com que nos deparamos, sem a qual seria impossível construir e concretizar este evento. O meu enorme reconhecimento a todos vocês e também um nosso agradecimento a cada entidade apoiadora que auxiliou na divulgação do nosso evento, que chegou desta forma ao Brasil e ao exterior, com especial carinho para o Instituto de Advogados Brasileiros, para a Ordem dos Advogados Nacional e Seccionais e Comissões Especiais, para o CONIMA, para o ICFML, as múltiplas câmaras que nós tivemos também a apoiar-nos, de mediação e arbitragem, universidades, escritórios de advogados, entre tantos outros, que seria aqui uma imensa lista a referir, pois são mais de 60 apoiadores. Certos de que vivemos algumas crises, eu diria que desde que nascemos que de facto vivemos várias crises, mas hoje nós estamos perante algumas crises que estão a mexer mais connosco. Crise de tolerância ou de intolerância às diferenças, mais recentemente crises decorrentes da pandemia que estamos a vivenciar. Daqui surgiu a advocacia litigante de estado de quarentena, mas a advocacia consensual ela é altamente imune. Crise, como diz a escrita em chinês, composta por 2 caracteres, ela representa perigo, mas ela também representa oportunidade. E por isso é que eu digo que cada um de nós precisa de escolher. Numa época onde nós temos fortes crises, também nas instituições, nas relações e nas formas tradicionais de lidar com os conflitos, quando falamos em alta imunidade da advocacia consensual na prática, de que estamos a falar? E é exatamente aí que eu faço aqui uma referência para estes 5 dias, onde debatemos muito e trouxemos considerações e temos certeza de ter atingido plenamente os objetivos propostos para a comunidade jurídica no Brasil e exterior. Tivemos visões de várias áreas do mundo jurídico, com palestrantes fantásticos que participaram de mais de 10 estados neste país-continente que é o Brasil, Bahia, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e de facto foi maravilhoso. Muito obrigado a todos e eu quero destacar aqui alguns insights. No primeiro dia com o nosso professor querido Dr. Kazu Watanabe, a referência de que de facto tudo começou com a Resolução 125 de 2010 e como ele nos deixa aqui um convite à necessária mudança de mentalidades. A nossa querida Ana Luísa Etchalos, que nos traz que foi-se o tempo em que o advogado era o senhor da razão e deixa também aqui um desafio de que cada um possa decidir sobre qual o papel que quer cumprir na sociedade como cidadão e como profissional da advocacia. O nosso querido Bernardo de Portugal, que nos propõe um olhar o futuro com estratégia e na busca de soluções com o cliente e nos traz dicas maravilhosas para trabalhar não só no cenário atual, mas para trabalhar nessa relação de longo prazo com os nossos clientes. Napoleão Casado Filho, que nos provocou várias reflexões sobre a questão, nomeadamente de algumas situações da lei do engano e que nos traz essa lógica de levar os meios consensuais
também para a arbitragem nas relações de consumo, e a nossa querida Fernanda Levi, co-construtora de todo este movimento também, que partilhou a sua carreira não só de advogada como de mediadora, que nos traz aqui o foco do CONIMA, e como os norteadores de boas práticas deixam de facto um convite à advocacia para conhecer e aplicar melhor os métodos e técnicas consensuais. Se esse dia foi riquíssimo, o segundo dia com a nossa querida Valéria Pinto, que nos traz não só a questão da obrigação da advocacia conhecer novas oportunidades para ser de facto e para construir aqui um novo advogado, mas também a proposta de nós humanizarmos essa advocacia com soluções mais específicas e com soluções mais à medida em relação e em especial à medida com segurança jurídica. O nosso fantástico Lucas Mendes, que nos traz uma visão diferenciada da relevância da consciência de organizações em rede e de estruturas em cadeia, mas também aquilo que é essencial, que é a especificidade técnica dos profissionais para obter decisões mais rápidas. O nosso maravilhoso Carlos Vasconcelos, que nos traz uma partilha fabulosa, fruto da sua longa e experiente carreira na advocacia, e nos provoca elevadas reflexões, como é seu apanágio, de viabilizar a convivência humana e a forma de sustentavelmente nós termos neste mundo também de virtualizações, relações mais integradas e mais juntas. E um especial ênfase e carinho ao nosso querido também Flávio Caetano, participante na elaboração da Lei de Mediação, marco histórico legal no Brasil para os métodos consensuais, e que nos traz uma visão futurista que afinal foi antecipada em 10 anos. Muito obrigada por esta mudança de cultura efetiva, por esta mudança de visão da realidade. Daniela Riccioli, que não só nos traz um tema riquíssimo, mas também muito atual, da integração e da necessidade da integração das áreas, em especial a integração e a interdisciplinariedade entre o direito e a saúde, bem como áreas afins, economia, gestão, tecnologia, maravilhosa. E que palavra também não expressar para Alexandre Simões, maravilhosa a sua intervenção, trazendo-nos aqui exemplos práticos decorrentes da sua longa e brilhante carreira, onde também nos traz a sua sabedoria sobre aquilo que vem sendo o seu percurso nas habilidades da negociação na prática. E encerramos esse dia com o Carlos Chavoy, trazendo-nos não só tecnologia, como também a descoberta de um novo olhar para a advocacia, esse novo olhar onde trabalhar online e a diferença entre plataformas e ferramentas de comunicação vem provocando efetivamente mudanças. O nosso terceiro dia iniciámos com a nossa magnífica Ana Luísa Isoldi, trazendo não só aqui uma partilha efetiva, como uma experiência prática de como as perguntas elas são poderosas de facto para a advocacia consensual e como nós fazemos parte deste diferencial e precisamos desta nova forma de comunicação e de uma especialização também nesta área. Seguida do nosso querido Ivaldo Prato, onde ele nos traz o acesso à justiça de facto como não sendo mais um monopólio do Poder Judiciário e como é importante experimentar a relevância de todos os métodos antes de nós falarmos sobre eles, seja mediação, conciliação, arbitragem e sempre com a garantia da manutenção dos seus honorários. E o que dizer sobre a inovadora Andreia Maia, que nos traz de facto o advogado do amanhã e como o advogado do amanhã ele passou a ser do passado, não é? A saber de facto fazer e a necessidade dele ter essas competências também de diagnosticar, de mapear o conflito como algo que é uma ferramenta que precisa de ser sentida como uma ferramenta básica. E por fim, o Asdrubal Júnior, que nos traz também um novo e inovador desenho do processo especial de arbitragem expedita, manifestando aqui como também a arbitragem, que é um processo relativamente recente na história daquilo que é o acesso à justiça, também ele já está
a modernizar-se, a atualizar-se. Então, imaginem o que nós precisamos de fazer e de desenvolver. Ainda nesse terceiro dia, continuámos com Camilo Costa, que nos trouxe não só o caráter sistémico por meio da interconectividade entre as várias áreas, mas também como este mundo global ele necessita de ser construído através de uma economia criativa, compartilhada, colaborativa e com multivalores. Mónica Salles de Lima trouxe-nos a importância do desenvolvimento de novas habilidades na gestão de conflitos de forma continuada e a vocação que de facto para o desenvolvimento profissional continuado que o ICFML tem vindo a fazer. E, por fim, o nosso maravilhoso Carlos Pessoa Aquino, advogado com uma reconhecida experiência e carreira e que, de facto, ele não pode, diz-nos ele, que a advocacia ela não pode ser apequenada, porque ela é imensa e é, de facto, a profissão mais bela, porque ela é aquela que trabalha o homem no sentido do ser humano e a grandeza que ele tem, assim como também as suas fragilidades. E diz ele, numa expressão de que somos do tamanho do que representamos por procuração e por mandato, dignificando assim, de facto, aquilo que é a atuação da advocacia. Uma palavra sobre o que nos trouxe no quarto dia Jacqueline de Azevedo e Riciane Goulard é exatamente a manifestação e a demonstração do que significa colaboração. Elas trouxeram-nos aquilo que é a sociedade 5.0, no sentido de que a humanidade e o ser humano ela é colocada e deixada para que a máquina faça aquilo para o qual de facto ela é talhada, e nesse sentido o coletivismo e o senso de responsabilidade social e solidariedade é de facto necessário para nós construirmos este papel no seu advogado social e na sua atitude diferenciada. Seguimos com o nosso querido Tiago Retes, que nos traz uma inovação no sentido de como o processo civil judicial brasileiro ele estabelece também um instrumento de negócios jurídicos processuais e com isso um estímulo à autocomposição e mais uma vez à atuação do advogado consensual através desse negócio jurídico consensual, e a nossa maravilhosa Samantha Pelágio, que nos traz aqui uma reflexão sobre como o controle do resultado final na resolução dos conflitos ele precisa de ser trabalhado antes de se escolher o método ou o processo de resolução, devendo nesse sentido incorporar-se, óbvio, com o consenso e as práticas e a advocacia consensual também nessa prática que é a prática de advogar. Tivemos o nosso querido Augusto Tolentino falando como o futuro é incerto e imprevisível e como de facto o futuro já chegou. Ele trouxe-nos não só uma mensagem de reflexão sobre impotência, empobrecimento, escassez de recursos, medos vários e insegurança jurídica, mas também necessidades de criarmos aqui soluções rápidas, com a mediação empresarial a ganhar destaque, passando a ser a bola da vez nas suas palavras, se bem aplicada, certamente alcançará uma posição de destaque na advocacia moderna. E a querida Lúcia Rosas, com um perfil ou sobre o perfil e habilidades específicas da advocacia, em especial para advogar nos processos de práticas colaborativas, com a necessidade de construir interlocução com outros saberes e do trabalho de equipe. E que palavras dizer sobre o nosso maravilhoso Leandro Renault, que nos traz também a fantástica abordagem sobre a importância do saber escolher para cada cenário, para cada contexto, o método mais adequado, face à urgência, face ao contexto, face às características, e termina ele nos trazendo aqui uma belíssima referência sobre a circunstância de que ninguém faz negócios sozinho, ninguém resolve problemas sozinho. Temos aqui uma oportunidade de facto para novos negócios, para novas relações, para novos relacionamentos. E o quarto dia ele encerrou com Danilo Miranda, no sentido de nos trazer também aqui uma readequação dos processos e a aceitação da arbitragem trabalhista com enorme crescimento, êxito
e satisfação. Então também essa modernização na arbitragem. E chegamos ao nosso quinto e último dia. Uma especial referência, com muito carinho, por Silvia Rodrigues Pachikowski, onde nos traz não só o debate dos métodos consensuais e o uso do online, no sentido de que ele de facto foi superado não por livre e espontânea vontade, mas sim por livre e espontânea pressão para passar a ser trabalhado e para passar a trabalhar-se à distância, antecipando assim mudanças onde todos os negócios provavelmente terão de ser revistos, terá de ser feita uma renegociação, utilizando negociação e mediação como uma solução para a sobrevivência não só da advocacia, mas da sociedade como um todo. A nossa maravilhosa Olivia Frust, onde nos traz não só a porta da justiça como tendo-se fechado e o necessário entendimento de interligação entre os diversos intervenientes com um olhar mais amplo para cenários profundos de gestão de controvérsias e de que de facto as práticas colaborativas elas constituem uma função primordial para a cura e para o restauro daquilo que é uma sociedade que precisa de ser cuidada. A nossa maravilhosa Valéria Lagraxa, com um especial e de facto não só reconhecimento, mas carinho, pela circunstância de termos uma magistrada com não só um percurso e de facto um conhecimento efetivo daquilo que são os métodos consensuais e desta necessária interligação entre os diversos operadores do direito, que ficou aqui absolutamente manifestado na fala dela, onde temos de facto como resumo o dever de todos estimularem os métodos consensuais e em especial a importância do magistrado, do juiz, ter também essa competência de distinguir qual processo vai encaminhar e identificando também esse acesso à justiça, como ela traz nas palavras dela, com o J minúsculo e, portanto, haver aqui critérios objetivos de distinção e de trabalho daquilo que é a conciliação e a mediação. E, por fim, o nosso querido Roberto Adams, que tem dedicado a sua vida à tecnologia e à tecnologia na justiça, trazendo e demonstrando-nos como nós estamos todos ligados em rede e para ele aqui um efetivo abraço e um carinho pelo todo o reconhecimento do trabalho que ele fez connosco e de como os diferentes sistemas eles precisam de facto da tecnologia para chegarem mais longe, para chegarem mais rápido e em especial no acesso à justiça privada. Bom, e aí venho eu que trago não só a questão da dimensão e amplitude da advocacia consensual, bem como das possíveis e das diversas áreas de atuação. Para todos estes palestrantes, o meu muito obrigada, o meu agradecimento especial pela confiança, pela parceria de sempre, bem como pela riqueza dos conteúdos partilhados de altíssima qualidade, que independentemente de distâncias, de condições físicas e logísticas e também de condições de saúde, aceitaram com entusiasmo e tudo fizeram para que este desafio de estarmos juntos desse certo. Com este evento, abrimos para discussão um assunto que precisa ser efetivamente estudado e interiorizado pela comunidade jurídica. Ao mesmo tempo, foram apresentadas várias soluções que já constam do ordenamento jurídico e apenas são pouco conhecidas e menos ainda aplicadas. O conjunto das apresentações, o apoio recebido e a riqueza dos debates com todas as vossas partilhas reforçaram a nossa percepção de facto sobre que é o tempo agora de levarmos e de continuarmos a levar este projeto em frente, em diante. E sobre o tempo, eu acredito que o futuro é agora e que o passado também. Pois como foi possível viver por meio deste congresso, nós continuamos a lembrar, mas também continuamos a fazer história. História na advocacia consensual, porque ela não é uma inovação, ela não é uma novidade de hoje,
mas ela de facto precisa de ter uma voz ativa e participativa. Assim, eu creio, e esta é de facto a minha crença, que o único momento que verdadeiramente nós temos é o presente. E tudo aquilo que nós fazemos agora é de facto aquilo que nós vamos poder não só nos orgulhar, mas também reviver. Muito obrigada pela sua presença ativa e participativa em cada momento deste evento. Nós temos aqui uma oportunidade rara à frente, uma oportunidade única, onde nós criamos laços na comunidade jurídica nacional e internacional da resolução consensual. Eles foram estreitados e eles foram fortalecidos. Nós, de facto, precisamos de aproveitar esta oportunidade com determinação e afinco, pois e agir de outra forma, ela será contrária à missão e também ao juramento que nós realizamos quando aceitamos de facto de coração e de alma a nossa carteira profissional, a nossa cédula que identifica o exercício da função para o qual nos preparamos. Em um mundo tão interconectado, este relacionamento ele será cada vez mais fundamental para mitigar os efeitos de futuras crises. E como a grande maioria ainda estamos em casa, se nós estivéssemos presencialmente eu desejava um bom regresso a casa, mas como a maioria de nós ainda estamos em casa, eu desejo de facto que vocês tenham um feliz retorno às vossas reflexões, aos vossos compromissos com a mudança que assumimos aqui fazer na nossa comunidade jurídica e por tudo isso, por este especial obrigada que a você eu deixo, de além de divulgar e partilhar este evento, se ter junto a nós e reforçar este marco de que o futuro é agora, eu termino com um muito obrigada pela minha convicção e também pelo meu sentimento de que estamos a fazer história aqui e agora. E com essas palavras, eu declaro encerrado o nosso segundo congresso online, esperando pelo próximo encontro e por outras oportunidades que certamente em breve vão espreitar. Muito obrigada!